fuja de ambientes onde as pessoas falam, não está na Bíblia não, mas Deus me revelou. Que mané papo Deus te revelou? Deus te revelou o escambau, revelou uma ova que revelou, porque Deus não pode revelar uma coisa que vai contra a palavra dele. Me fala aqui, você sabe como é que surgem as heresias? No vídeo de hoje eu vou te explicar como que nascem, como que surgem as heresias na igreja. Vem comigo e bora trocar uma ideia sobre esse assunto. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pastor Léo na área, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como se produz uma heresia no meio do povo de Deus, no meio da igreja. Olha, isso não é novidade para os dias atuais. Tem pessoas que ficam criticando muito a liderança atual, a igreja evangélica, etc. Quando na verdade, desde que o mundo é mundo, existem heresias, e desde que a igreja oficialmente surge, vamos dizer a igreja primitiva, até porque a igreja desde sempre existe igreja, mas desde que a igreja primitiva, ali no livro de Atos, ela surge, nós já temos enfrentamento de heresias. O apóstolo Paulo mesmo era um cara que vivia combatendo isso, mandando carta para suas igrejas, para os seus irmãos, dizendo, tomem cuidado, abram seus olhos, olha, mesmo se aparecer um anjo do céu e falar uma coisa diferente do que está escrito, que esse anjo seja anátema. Por que esse tipo de coisa acontece? Porque existe um processo, esse processo metodológico para se criar uma heresia. Se você gosta desse tipo de assunto, se é um conteúdo inteligente, se agrega valor para você, eu te convido a fazer duas coisas. Deixa o seu like, porque fortalece muito o vídeo, e também se inscreva no canal, porque eu coloco vídeos semanais aqui, com muito conteúdo inteligente, muito conteúdo bíblico, com uma pegada muito bacana, que eu tenho certeza que pode ajudar o seu dia a dia, a sua fé, e sempre valorizando essa pegada que a gente tem de fé equilibrada, ter uma vida com Deus através de uma fé equilibrada. Se inscreveu, ativou o sininho, deixou o like? Obrigadão. Tamo junto. Antes da gente identificar o processo de criação de uma heresia, é importante a gente descrever o que ela significa. O resumo da ópera é quando uma palavra não é de Deus, mas é dada como se fosse. Heresia é uma falsa doutrina. Dizem que veio de Deus, dizem que é bíblico, dizem que faz parte do ritual da fé, quando na verdade não fazem e muitas vezes causam problemas grandes, problemas avassaladores. Agora que a gente entendeu o conceito de heresia, a gente tem que entender o que não é uma heresia. O que não é heresia? É tudo aquilo que está na palavra de Deus. É tudo aquilo que saiu da boca de Deus. Foi tudo que nos foi revelado da parte do Senhor para a sua igreja, para você e para mim. Então eu preciso dominar a palavra de Deus, eu preciso conhecer a Bíblia para que eu entenda o que é e o que não é de Deus. Vamos dar um exemplo simples. Você tem pai, tem mãe, você que é jovem, você de longe reconhece a voz da tua mãe, né? A gente quando era mais novo, quando a mãe falava, filho, vem almoçar, ela não precisava nem falar o nosso nome. Se ela falasse, filho, vem almoçar, a gente sabia, pô, é a voz do meu pai, é a voz da minha mãe. A gente reconhece a voz dos nossos pais de longe. Jesus é o nosso pastor e nós, como ovelhas dele, ouvimos, reconhecemos a sua voz. Então, tendo intimidade com a palavra de Deus, nós sabemos o que é e o que não é. O processo de estudar a palavra de Deus se chama hermenêutica. Hermenêutica bíblica, porque existe a hermenêutica do direito, hermenêutica filosófica, e todas as grandes disciplinas possuem as suas hermenêuticas, porque em regra a hermenêutica é o estudo do texto. Quando há um texto e eu o estudo, eu estou ali aplicando a hermenêutica. E o termo hermenêutica é uma referência ao deus Hermes, que era o deus mensageiro, era o deus que fazia as mensagens, que trazia as mensagens dos deuses gregos para a humanidade. Esse deus é o que continha um chapeuzinho com duas asas e também asas nos seus pés. Aqui no meu cenário, se você ver aqui no cantinho, tem o Flash. Não dá para ver porque a gente desfoca o fundo aqui para não chamar tanta atenção. O personagem, o super-herói The Flash, ele é baseado no deus grego Hermes. Por isso a sua velocidade de ir e vir, né? E os primeiros Flashes, né, do bem antigo, ele tinha um chapeuzinho de metal com duas asinhas, então que era referência ao deus Hermes. Dentro da teologia, existe um termo chamado exegese.
O que é exegese? É quando eu extraio a verdade daquele texto. É quando eu leio e compreendo aquele texto perfeitamente. Eu gosto de dar um exemplo assim. Se eu falo para você, o banco quebrou, sem a interpretação correta, você não sabe se eu estou me referindo a uma instituição bancária que passou por desafios econômicos, ou seja, o banco quebrou. Então, aquela instituição financeira está passando por problemas financeiros. Ou apenas um assento de madeira que perdeu uma das pernas ou aconteceu alguma coisa. O banco quebrou. Então, através da exegese, que é uma ferramenta da hermenêutica, eu consigo estudar a Bíblia e entender a verdade dela. Por que eu estou falando esses nomes tão difíceis? Porque eu preciso falar um nome agora muito mais difícil e por isso que eu apresentei esses dois. Hermenêutica é a ciência que estuda o texto. Exegese é a ferramenta que estuda de maneira perfeita o entendimento daquele texto. Mas para se criar uma heresia, uma falsa doutrina no meio da igreja, é necessário aplicar uma outra ferramenta. Enquanto a exegese é o estudo perfeito da busca pelo conhecimento do texto sagrado, existe um termo chamado eisegese. Não é exegese, mas sim eisegese. A eisegese é quando eu pego uma opinião minha e coloco ela dentro do texto, forçando a barra. Então, como é que se cria uma heresia? Manipulando através da exegese os textos bíblicos. Certa vez eu fui a uma igreja e o pastor falou assim: pessoal, todo mundo tem que dar o dízimo, porque Adão tinha o dízimo dele, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Todas as árvores eram dele, menos aquela. Oi? Como é que é aí, queridão? Ele inventou, mas foi uma invenção tão grande. E depois eu vi que outros pastores na televisão também estavam falando isso, né? Porque é uma doutrina da igreja lá. Não há nenhum sinal na Bíblia de que a árvore do conhecimento do bem e do mal era um símbolo de dar 10% dos seus recursos para a igreja. Quando se cria uma doutrina dessa, isso é uma heresia. Ou seja, exegese. O pastor ele quis dar a opinião dele através de um versículo bíblico. Assim são vários outros, né? Teve aquele clássico pastor que falou assim: não, eu vou adulterar porque a Bíblia me dá autoridade para adulterar. Você lembra disso? Foi até matéria no Fantástico. Eu vou colocar um trechinho aqui para você se recordar disso. Olha só. Como explicar a Bíblia? Oséias, capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, e diz assim, ó, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Posso dar uma olhada, professor? À vontade. Qual que é? Pedro 3. Aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui, pastor. Deixa eu ver. Ah, tá. Inclusive foi bom eu estou mexendo nisso aqui, porque uma coisa chama a outra, né? Alguém pode falar, não, mas ele é um cara sem estudo, coitado ali, e tal. Mas se é pastor, está pregando a palavra de Deus, não pode dar um vacilo desse. Misericórdia, pelo amor de Deus. Tome muito cuidado quando você for fazer algum ato profético, alguma campanha. Tem pessoas que extrapolam, sabe, assuntos e forçam demais. Aí vem vassoura ungida, vem doutrinas sobre coisas que a Bíblia não fala. Então, se não está na Bíblia, é exegese. E se é exegese, é heresia. Então, minha orientação para você é: quando você escutar alguma coisa diferente, alguma doutrina muito complicada, corre atrás da Bíblia, encontra na Bíblia aquilo, tá certo? Poxa, mas tem que fazer isso mesmo? É assim mesmo, é? Vai na Bíblia e procura, porque se não tiver respaldo bíblico, é exegese. E se é, então é uma heresia. Fuja de ambientes onde não se estuda a Bíblia. Fuja de ambientes onde as pessoas falam, não está na Bíblia não, mas Deus me revelou. Que mané papo Deus te revelou? Deus te revelou o escambau, revelou uma ova que revelou. Porque Deus não pode revelar uma coisa que vai contra a palavra dele. Ele seria hipócrita, seria mentiroso. Se Deus deu uma direção a alguém, quem sou eu para julgar ou avaliar aquilo? Se Deus falou com a pessoa, quem sou eu para dizer falou ou não falou? Não posso. Agora, se ela diz que Deus falou, mas vai contra a fundamentação da palavra, aí, meu amigo, eu falo e aponto o dedo na cara. É caô, não é de Deus, não.
exegese, heresia. Bem, se você chegou até aqui, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Deixa o seu like, não se esqueça de ativar o sininho para quando sair um vídeo você já for notificado, tá bom? Compartilhe com seus amigos porque esse aqui é um assunto polêmico, mas que pode ajudar muita gente, tá certo? Um beijo no seu coração. Forte abraço.